Quero saudar também a todos os internautas que estão ao nosso lado, conectados agora, acompanhando esta live. Olha, tenho aqui algumas boas notícias para compartilhar com vocês neste momento de crise. Notícias que têm a ver com as nossas finanças, com o cuidado que nós temos que ter com o nosso salário, com a nossa renda, agindo com responsabilidade para que possamos sair desta crise com as finanças em dia e preparados para dias melhores com as bênçãos do Senhor. E antes de falar aqui de alguns conselhos que têm a ver com as finanças durante esse período de pandemia, eu quero ler um texto da Bíblia. Eu considero esse texto aqui uma preciosidade. E eu digo, pastor Wallace e todos os amigos, de que ele é uma inspiração para a minha vida. Provérbios, capítulo 19, o verso 20. Ouçam, amigos, as palavras do sábio Salomão. Ouve o conselho e recebe a instrução para que sejas sábio nos teus dias por vir. Deus, em sua palavra, nos diz que a sabedoria que nós temos para fazer escolhas, a sabedoria que nós temos para tomar as grandes decisões da vida, para cuidar do nosso casamento, da educação dos nossos filhos, da nossa carreira profissional, dos nossos estudos e também das nossas finanças, depende de ouvirmos conselhos e receber instrução. Por isso é bom a gente se lembrar desse conceito deixado aqui na Bíblia, e com isso eu convido você a abrir o seu coração. A gente precisa realmente de ouvir alguns conselhos e ter algumas instruções para que possamos vencer este momento difícil também com as nossas finanças. Por onde eu tenho passado, as pessoas têm me perguntado assim, Pastor Toninho, como a gente deve cuidar das nossas finanças neste período de crise? Então, vamos lá. A primeira coisa que você deve fazer é reorganizar a sua vida financeira e saber onde está indo cada centavo do seu salário. Claro, isso sempre foi muito importante, mas nesse período agora, isso se torna mais importante ainda. E você deve fazer isso em conjunto com a sua família, essa gestão financeira. E eu afirmo de que é hora de entrar em uma economia de guerra. Temos que, sim, que economizar bastante, porque a gente não sabe quanto tempo vai ficar essa pandemia, se haverão mais cortes nos salários, se haverá mais desemprego. Então, em um período de segurança, a gente tem que fazer economia de guerra. É por isso que você tem que controlar os seus gastos com extremo cuidado e deve eliminar tudo aquilo que for gastos supérfluos e desnecessários. Eu não vou aqui ficar mencionando aquilo que você deve cortar. Corte isto, corte aquilo, porque isso depende da realidade de cada pessoa. Mas o princípio da economia de guerra é você gastar somente com aquilo que é básico, com aquilo que é imprescindível, com aquilo que é necessário. Um outro detalhe muito importante. Em tempos de crise, nós temos que mudar o padrão de vida. E na questão financeira, mudar para menos. Nós temos que encarar essa realidade. Após essa crise, todas as pessoas ficarão mais pobres, todas. As empresas estão queimando as suas reservas, as pessoas que têm um grande patrimônio estão reduzindo também o seu patrimônio. A classe média vai, com certeza, reduzir um pouco dos seus caprichos. É provável que as próximas férias não sejam naquele lugar atraente como gostariam de ir. A classe média vai, sim, ter que reduzir alguns caprichos. E a classe mais pobre é aquela que vai mais sofrer. Talvez alguém pense assim, mas, pastor Toninho, os pobres quase não têm nada, né? O que eles vão perder com isso? Os pobres vão perder porque os governos estão se endividando. Vamos falar do caso aqui do nosso país. A dívida pública vai aumentar tremendamente. E o governo vai ter que cobrir essa dívida. E ele vai cobrir essa dívida com impostos que serão arrecadados ao longo do tempo. O que isso significa? Menos recursos para investir na saúde pública, menos recursos para investir na segurança pública, menos recursos para investir na educação pública. E quem precisa da educação e da saúde pública? A classe mais pobre. Isso significa que teremos mais filas nos hospitais, nas UPAs. Então, é uma demonstração de que o grande legado dessa crise é que todos vão ficar mais pobres. E a classe mais pobre é que vai mais sofrer.
Nós temos que reconhecer com humildade que temos que mudar o padrão de vida. Não vai dar para viver após a crise como estávamos vivendo antes. Então, a gente precisa tomar esta consciência e ajustar o nosso padrão de vida. Lembre-se que a palavra-chave, neste momento, é negociação. Você precisa negociar o aluguel que você está pagando, os contratos que você tem, os serviços que lhe são prestados, fora aqueles que você vão cortar como sendo desnecessários. Agora, ao você pedir um desconto, ao você pedir um abatimento, lembre-se que é uma via de mão dupla. Pode ser que você tenha um imóvel alugado e que o seu inquilino entre em contato contigo pedindo para reduzir o valor, porque reduziram a carga horária de trabalho dele, ele agora está ganhando menos, o serviço dele, o faturamento da sua empresa caiu, do seu pequeno negócio, e talvez você tenha que ter também o espírito de solidariedade e você também entender que você precisa participar nesse processo de doação, não apenas pedindo, mas também oferecendo e ajudando. Atenção para com as dívidas. Amigos, é provável que você não possa pagar todos os boletos. É provável que você não tenha condição de cobrir todos os compromissos que você tinha assumido e você vai priorizar, é claro, a alimentação que está dentro da sua casa. Mas haja com responsabilidade. Se você vai deixar de pagar uma conta, ligue para o credor. Diga para ele que você não tem condição de pagar, negocie com ele, peça uma carência, peça um parcelamento. Lembre-se que essa conta terá que ser paga lá na frente porque você é uma pessoa responsável. Mas este é o momento da gente... Nós não podemos simplesmente deixar de pagar uma conta e achar que está tudo bem. Então, se existe uma pessoa física do outro lado e você sabe quem é o responsável, entre em contato, explique, converse. Não vamos ser devedores irresponsáveis, tá bom? É bom que você haja com bastante critério ao você agora tratar com o assunto dos compromissos financeiros que você assumiu até aqui. E um detalhe muito importante, use seu tempo para atividades construtivas. Valorize a qualidade do tempo que você está mais livre com a sua família. Use esse tempo com qualidade com os que estão em casa. Leia bons livros, aprimore seus conhecimentos, busque informações em fontes confiáveis. Existem tantos influencers por aí que a gente segue, né? Cuide para que você siga fontes confiáveis, fontes que têm princípios que você tem, princípios cristãos, valores importantes. E um detalhe, fuja das notícias sensacionalistas. A gente sabe que o noticiário sempre foi sensacionalista. O que atrai mais atenção das pessoas são as catástrofes, são os conflitos. E é óbvio que os noticiários estão muito concentrados naquilo que está acontecendo de ruim, porque isso chama a atenção das pessoas. Mas se você ficar sendo bombardeado só por notícia ruim, isso vai acabar afetando o seu emocional. E isso não é bom para ninguém. Sem contar que, infelizmente, a grande mídia tem ainda uma forte influência, um viés político muito grande. Então, a gente precisa de informação, a gente precisa. Nós temos que estar esclarecidos, nós sim precisamos estar esclarecidos, mas isso não quer dizer agora que eu vou ficar todo dia me alimentando das notícias ruins, repetidas todos os dias. Tome cuidado com isso. E nesta crise, aproveite o tempo para você estudar sobre educação financeira. Eu vou falar aqui agora dos conceitos principais de educação financeira que eu apresentei durante tantos anos no programa Saldo Extra na TV Novo Tempo, programa este que migrou para a plataforma NT Play e para o canal no YouTube. Você pode continuar lá acompanhando as nossas dicas e os nossos conselhos. E se você, ao ouvir agora eu falar desses conselhos, perceber que você não os colocou em prática, não fique triste, porque a crise é uma grande oportunidade para a gente aprender aquilo que a gente não aprendeu, para rever conceitos, valores, e talvez você possa agora aprender um pouco mais sobre finanças para viver melhor após a crise. Lembrar de que uma frase que eu sempre disse aqui no programa Saldo Extra, né? A estabilidade financeira da família não está associada ao tamanho do salário que a gente ganha. A estabilidade financeira da família está associada à forma como nós administramos o que nós ganhamos.
Muito mais importante que o tamanho do seu salário é a forma como você cuida dele. Eu digo a mesma coisa no mundo corporativo. As grandes empresas são aquelas empresas que gerenciam melhor os seus custos. Grandes empresas que faturavam muito faliram, porque não tinham um bom gerenciamento dos seus custos. Então, nós temos que entender que precisamos cuidar bem do nosso salário. E eu quero dizer que uma pessoa que alcança a estabilidade financeira, a independência financeira, a liberdade financeira, aquela pessoa que chega na aposentadoria vivendo com qualidade de vida, que não depende dos filhos, que pode passear, sair, ter um bom plano de saúde, eu chamo isso de qualidade, de liberdade e independência financeira, são pessoas que, em sua vida, tiveram duas virtudes em relação às finanças. A primeira delas, adquiriram conhecimento. Educação financeira, que eu vou falar agora. E a segunda, tiveram atitudes. Pessoas que souberam agir, que fizeram as escolhas certas. Infelizmente, muita gente pode até entender de finanças, de educação financeira, porque existem muitos livros, muitos influencers por aí, mas, infelizmente, as pessoas não têm a atitude certa. Elas não têm o controle necessário na hora de tomar a decisão. Por isso é importante ter conhecimento e é importante ter também atitude. Eu resumo a boa gestão financeira em 3 dimensões. Vamos lá. Você quer viver bem com as suas finanças? Lembre-se que você tem que entender este tema em 3 dimensões. É o que eu chamo para dentro, para fora e para cima. Quando eu falo a primeira dimensão para dentro, eu estou me referindo a como você trata das finanças dentro de casa. Quando eu refiro para fora, é como você trata das suas finanças na hora que você vai gastar o seu salário e investir o seu salário. E quando eu falo para cima, aí, meu amigo, é relacionamento com Deus. A forma como se relaciona com Deus, com as suas finanças, será determinante para o êxito que você terá ao cuidar da sua renda, do seu salário, na busca da estabilidade, da independência e da liberdade financeira. O que é gerir as finanças dentro de casa? É você dialogar em casa para fazer o seu planejamento, o seu orçamento, você controlar os seus gastos, você determinar os sonhos da família. E essa gestão dentro de casa, orçamento, planejamento, controle de gastos e sonhos, tem que ser feita conjuntamente, marido, mulher e filhos. O envolvimento dos filhos será proporcional ao grau de maturidade que eles tiverem. Quanto mais velhos vão se tornando os filhos, crescendo, mais envolvidos eles devem estar para elaborar o orçamento, estabelecer os limites, eles darem a opinião deles, participarem dos planos, porque isso vai gerar engajamento. Por exemplo, eu falei aqui em economia de guerra. Como que os filhos vão ajudar na economia se eles não conhecem os limites, se eles não participam nas decisões? Por isso, a decisão tem que ser tomada conjuntamente. Agora, é provável que um dos cônjuges tenha mais habilidade para lidar com dinheiro, controlar, pagar as contas, fazer a declaração de imposto de renda, controlar o cartão de crédito. Eu nem preciso dizer que lá em casa quem cuida disso sou eu, né? Eu, inclusive, administro o salário da minha esposa. E um detalhe, não cobro nada dela por isso. Agora, nós temos uma única conta bancária, nós temos um único cartão de crédito, ela é minha dependente no cartão de crédito, a minha esposa sabe onde nós vamos tirar férias, o orçamento das férias, quando vamos trocar de carro, que carro nós vamos comprar, ela participa de todas as decisões. Elas são tomadas conjuntamente. E eu afirmo, uma esposa envolvida com as finanças, ela se torna guardiã da economia. Enquanto o marido está fora de casa, em muitas situações, ganhando a renda, quem está em casa gastando água, energia, material de limpeza, comida, indo comprar remédio na farmácia, comprando material escolar, uniforme das crianças, é a mulher. Boa parte do orçamento da família é gasto nas mãos da mãe, da esposa. E quando a mãe está envolvida, ela pode se tornar a guardiã da economia. Por isso, marido, se você tem controlado sozinho, porque você é o grande provedor da família, mude a sua forma de pensar. Envolva sua esposa, administrem juntos, tomem as decisões em comum acordo e grandes dividendos serão gerados para a família. Isso você vai fazer dentro de casa. Agora você vai para fora de casa. Agora você vai gastar a sua renda e você vai investir e poupar a sua renda.
Quando eu falo em gastar, eu quero dizer gastar com responsabilidade. Lembre-se dessa palavra, responsabilidade. Em primeiro lugar, lembre-se do tema da sustentabilidade. Eu não vou falar desse assunto porque não tem tempo, mas ele é importante. Esta casa aqui é também o nosso lar. Não se esqueça disso. Segundo, gaste o seu dinheiro, quando for o tema da saúde, com muito cuidado e muito critério. Se você não sabe, eu sou o diretor-geral da Rede Novo Tempo de Comunicação. Nós temos aqui mais de 530 funcionários. Qual é o meu trabalho? Tomar decisão, orientar, aconselhar, estabelecer estratégias, presidir reuniões. Qual que é a minha ferramenta de trabalho? A minha mente. E para que a minha mente esteja boa, criativa, produtiva, eu preciso cuidar bem da minha saúde. Se eu não cuidar bem da minha saúde, como é que a minha mente vai ser um terreno fértil para a ação do Espírito Santo de Deus, de uma instituição que compartilha a palavra do Senhor? Por isso, eu preciso praticar exercícios físicos regulares e eu preciso gastar o meu dinheiro com alimentação, com aquilo que é saudável, que é nutritivo, que vai fazer bem para a minha vida, para que a minha mente seja uma mente produtiva. Meu amigo, o seu corpo e a sua mente é a sua ferramenta de trabalho. É com ele que você vai gerar oportunidades para crescer, se desenvolver, ser produtivo, criativo e, consequentemente, aumentar a sua renda e o seu salário. Por isso, lembre-se que cuidar da saúde é o maior investimento que você faz na sua produtividade salarial, no crescimento da sua renda. Cuide bem da saúde e haja com responsabilidade. E um outro detalhe, ao você gastar o seu salário, você vai gastar com aquilo que você pode, não com aquilo que você quer. O padrão de vida que você vai ter é o padrão de vida que você pode, não é o padrão de vida que você quer. Você não pode querer ter o padrão de vida que aquele irmão lá da sua igreja, se ele ganha mais do que você. Você não pode querer ter o padrão de vida igual ao seu concunhado ou seu cunhado, se ele ganha mais do que você. Por isso, a gente tem que ter consciência que eu vou gastar de acordo com o meu padrão de vida. E existe uma forma de você estabelecer o seu padrão de vida, e eu vou falar mais à frente. E também, gastando fora de casa, ou melhor, essa dimensão do fora de casa, lembre-se de duas palavras importantes: poupar e investir. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Infelizmente, no Brasil, 2/3 da população brasileira está endividada. E a razão não é porque tem crédito fácil, por conta das compras por consumo. A razão é falta de planejamento. E 1/3 da população ainda está inadimplente, o que é pior ainda. Por isso, quando você for gastar o seu salário, você tem que gastar planejando. E o meu primeiro passo para gastar planejando é se lembrar de que gastar é tão importante quanto ganhar. Lembre-se, eu vou repetir, gastar é tão importante quanto ganhar. Eu não vou falar aqui de várias dicas de como você vai fazer compras no mercado, compras de vestuário, como você vai usar um cartão de crédito, porque eu não tenho tempo para descrever sobre todos esses itens. Mas eu vou dar a primeira e mais importante dica. Compre sempre à vista. Compre sempre à vista. Eu disse aqui que existem 3 dimensões na vida financeira, para dentro, para fora e para cima. E existem também 3 colunas que garantem a estabilidade financeira no longo prazo. E a primeira delas é: não gaste antes de receber. Ouça bem. Primeira coluna da estabilidade. Se você não tem dinheiro para comprar, não compre. Ah, mas tem financiamento, não faça. Tem o parcelamento, não faça. Junte o dinheiro, vá, então, faça a despesa. Claro, existem algumas exceções, existem. Talvez o financiamento da casa seja uma exceção, talvez o carro seja uma ferramenta de trabalho que vai aumentar a sua produtividade, você pode fazer até um financiamento não muito grande, com uma taxa de juros baixa, mas existem exceções. A regra é: não gaste antes de receber. E passando à frente, eu vou agora dizer para você como que você determina o seu padrão de vida. Simples, fazendo um orçamento familiar. Simples assim. É no orçamento que você define o seu padrão de vida. Você vai colocar de um lado quanto você ganha, o salário líquido, ou a receita média do seu empreendimento, do seu negócio. Ok? Do outro lado, você vai descrever o que você gasta. Dízimos, ofertas, aluguel, escola das crianças, plano de saúde,
a empregada doméstica, luz, água, gás, telefone, internet, alimentação em casa, alimentação fora de casa, transporte, vestuário, locomoção, e por aí vai. Se relaciona tudo. E aí você vai ter uma equação, o quanto ganha menos o quanto gasta. E esse resultado deve sempre ser positivo. Não pode ser zerado e muito menos negativo. Eu já li muita biografia das pessoas que foram muito bem-sucedidas em sua vida financeira, se tornaram grandes empreendedores, se tornaram pessoas ricas, pessoas prósperas. E sabe o que elas dizem todas em suas biografias? Elas sempre viveram um padrão de vida um pouquinho melhor daquilo que podiam. O salário aumentava, eles aumentavam o padrão de vida, mas sempre um pouquinho a menos do que podiam. A renda aumentava o padrão de vida, mas mantendo a regra. Para quê? Para que sobre dinheiro, para que sobre recursos. Por isso eu digo agora a segunda coluna da estabilidade financeira. A primeira é, não gaste tudo que você recebe. E a primeira é, não gaste antes de receber. E a segunda é, não gaste tudo que você recebe. Vou repetir, não gaste antes de receber e não gaste tudo que você recebe. Agora, no dia a dia, é bom ter orçamento, mas isso só vai funcionar se você tiver um controle. Aqui na Novo Tempo, por exemplo, nós temos o nosso orçamento, mas não adianta ter orçamento se eu não controlo, por isso existe uma contabilidade. A contabilidade me diz todo mês se eu estou dentro ou fora do orçamento, e aí, administrativamente, eu vou ajustando as coisas. A nossa vida também tem que ser assim. Eu tenho meu orçamento, mas eu faço um controle periódico. Como a minha vida financeira está bem estabilizada, eu faço esse controle uma vez no ano. Eu entrego uma cadernetinha para minha esposa, eu fico com uma, a gente escolhe o mês, anota todas as despesas do primeiro ao último dia, no final do mês ela me entrega, eu agrupo as despesas conforme o orçamento, coloco as despesas debitadas no banco automaticamente ali naquela planilha, eu pego as despesas que eu pago uma vez no ano, eu provisiono a 1/12, e eu sei, então, como está a minha despesa, comparo com o meu orçamento e faço os meus ajustes. É isso que você tem que fazer, simples assim. Agora, se você vai começar agora a colocar a sua vida em dia, você não tem orçamento, você precisa controlar os seus gastos durante vários meses, 3, 4 meses, para depois você fazer uma média de quanto você gasta para você fazer um orçamento. E, comparando com a sua renda, você vai, obviamente, ter que ajustar esse orçamento. Como eu disse, tem que sobrar dinheiro. Você pode chegar à conclusão que você tem que comer menos fora de casa, gastar menos com lazer, gastar menos com vestuário, mudar o padrão de vida, ter um carro mais barato, uma parcela menor, mudar de casa, talvez, para um apartamento que o condomínio não é tão caro, talvez mudar a escola dos filhos para uma escola que seja mais barata, por que não dizer até colocar numa escola pública, se for o caso. Agora, você só vai saber que ajuste você precisa fazer para ter um orçamento que sobre renda se você controlar os gastos. Faça isso de imediato. Talvez alguém diga assim, pastor Toninho, você falou que entrega uma cadernetinha para sua esposa. É isso mesmo. Eu pego uma folha de papel ofício, dobro, faço a cadernetinha pequenininha, faço 3 colunas, data, despesa e valor, digo o mês, entrego para ela e põe na carteira, ela põe na bolsa. Pastor, mas esse método está ultrapassado. Hoje é o mundo da tecnologia. Se você quiser usar um aplicativo, pode usar. Eu vou recomendar um iGastos. Anote aí, iGastos. Baixe esse aplicativo e você pode digitar tudo ali. Eu só quero dizer o seguinte, seja uma cadernetinha ou seja um aplicativo, não tenha desculpas, você precisa saber aonde vai cada centavo do seu salário. Agora, o seguinte, qual é o segredo para alcançar a independência financeira? Eu já alcancei a minha independência financeira, graças a Deus. Estou aguardando aí, já poderia estar aposentado pelo INSS, mas vou aguardar a aposentadoria integral. Vou me aposentar pela Igreja Adventista no primeiro dia que me é possível, e a data está lá no meu fundo de aposentadoria, será 1 de dezembro de 2025, ali eu vou parar, eu vou continuar sendo um pastor de autossustento. Vou continuar o meu ministério, mas sendo um pastor de autossustento. E eu já tenho o meu plano todo para chegar à minha aposentadoria tranquilamente, com a minha independência financeira e a minha liberdade financeira. Agora, qual é o maior segredo para chegar lá? Investimento. Esta é a palavra. Então, ouça o que eu vou dizer agora. Gaste menos, economize, invista e alcance a independência financeira. Mude sua forma de pensar do curto prazo para o médio e para o longo prazo.
Não pense só no amanhã. Não pense só nas férias do final do ano. Pense em 5 anos, em 10 anos, em 20 anos. Pense na aposentadoria. Eu digo sempre, se você quer saber como vai estar a sua saúde daqui a 5, 10 anos, basta saber como está o seu estilo de vida hoje. Se você come bem, dorme bem, você faz exercícios regulares, você tem uma vida bem regrada, é claro, você vai ter uma boa saúde daqui a 5, 10 anos. Agora, se você não cuida bem da sua saúde, a fatura virá, pode ter certeza. Na vida financeira é a mesma coisa. Se você está bem hoje com as suas finanças, está economizando, fazendo uma reserva, pode ter certeza, você vai estar bem melhor daqui a 5, 10 e 20 anos. Mude a sua forma de pensar do curto para o médio e longo prazo. Organize a sua vida financeira, saiba sempre onde vai cada centavo do seu salário, administre conjuntamente. Quando os filhos estão envolvidos, eles ajudam na economia, eles se tornam responsáveis, controle os gastos, elimine aquilo que é desnecessário e supérfluo. Talvez alguém pense assim, pastor, quer dizer que na minha vida não pode ter mimo? Não pode ter prazer? Pode, desde que o mimo esteja no orçamento. Se lá no seu orçamento está previsto sair com a esposa para almoçar, aquele almoço dos sonhos, né? Uma vez por mês está no orçamento, beleza, não há nenhum problema. Se os mimos, os caprichos estão dentro do orçamento, gastando menos que a renda e economizando, está tudo bem. O grande problema é que as pessoas satisfazem, em primeiro lugar, os desejos antes das necessidades, sem controle, sem orçamento. Saiba distinguir o que é desejo de necessidade. Pense, eu vou gastar, isso aqui é um desejo ou uma necessidade. Se você souber diferenciar, isso vai ajudar você a gastar prioritariamente com a necessidade e deixar o desejo em segundo plano, dentro de suas possibilidades. E priorize parte da sua renda para os investimentos. E aí vem a palavra-chave agora, hein? Poupar e investir. 2 palavras. Você deve poupar para cobrir os imprevistos, para não ter que entrar no cheque especial nem no rotativo do cartão de crédito. Você vai poupar para pagar imposto mais barato, aquele desconto de IPVA, aquele desconto de IPTU. Você vai poupar para não ter que entrar jamais no cheque especial e para que você possa sempre otimizar a sua renda, comprando sempre à vista, lembre-se disso. Mas a poupança não multiplica a tua reserva. Se você quiser agora fazer dinheiro com dinheiro, você precisa ser um investidor. Você precisa conhecer o mercado financeiro, como que funciona, o que é renda fixa, o que é renda variável, quais as vantagens de fazer um CDB, em vez de deixar no Tesouro Direto ou na poupança, quando fazer, o que é fundo garantidor de crédito, por que eu devo saber disso, porque ele vai ajudar a aumentar a minha renda. Como investir em renda variável? É seguro, não é seguro? Eu quero, então, dar um conselho para você. Eu estarei agora no canal do Saldo Extra, começando um curso sobre investimentos. São 18 vídeos de 10 minutos. Antes de você investir, deixe o seu dinheiro, nem que seja na tradicional poupança. Ouça tudo que eu tenho lá nesse canal, no Saldo Extra, na plataforma NT Play ou no YouTube. Conheça as premissas básicas de investimento e você vai se sentir motivado. E eu digo a vocês, eu comecei a investir há muito tempo atrás. E quando eu comecei a investir e comecei a ver os dividendos aumentando, a minha renda aumentando com o investimento, eu me estimulei ainda mais a investir. Quando eu ia gastar, eu pensava 2 vezes. Comprar esse carro e economizar um pouquinho mais. Eu economizava. A gente vai mudando o comportamento. Por quê? Porque a visão de uma pessoa próspera é a seguinte: o próspero, ele investe o seu salário e gasta o que sobra. É isso mesmo. A mentalidade das pessoas prósperas é assim: eu vou investir o que eu ganho e vou gastar o que sobra. Agora, infelizmente, a mentalidade das pessoas que não pensam na prosperidade é o seguinte: eu gasto o que eu ganho, se sobrar eu economizo. Isso não está certo. É claro que talvez o que você vai economizar hoje seja a menor parte da sua renda, claro. Talvez você economize, comece economizando 5%, 10% da sua renda, R$50, R$100, 200, 300, não importa. O importante é começar. Mas, com o passar do tempo, o investimento vai ser também uma prioridade na sua vida. Por isso, eu quero agora dizer a terceira coluna, e eu vou encerrar aqui, pastor Alas. Eu já disse aqui, hein? Administre a sua vida pensando nas 3 colunas da estabilidade. Não gaste antes de receber, não gaste tudo que você recebe e tenha uma reserva financeira.
E dentro da sua reserva, você vai ter duas dimensões também. A do poupador, para a emergência, para o curto prazo, e a do investidor, pensando no longo prazo. Estude sobre esse assunto. E eu quero concluir, pastor Wallace, dizendo o seguinte: eu disse para vocês que existem 3 dimensões na vida financeira. Para dentro de casa: orçamento, controle, planejamento. Ok? Planejamento, controle e orçamento. Todos da família. Fora de casa: gastar com responsabilidade, de acordo com o que pode, sobrando, poupando e investindo. Agora tem uma terceira dimensão: relacionamento com Deus. E aqui, amigo, eu vou deixar com vocês apenas um conselho. Chame Deus para ser o seu sócio da sua vida financeira, do seu patrimônio, do seu negócio, da sua renda. E sabe como nós fazemos isso? Nós fazemos isto dizimando. Eu quero dar aqui uma aplicação sobre o dízimo que talvez você nunca tenha ouvido. Nós estamos no meio de um grande conflito. De um lado, as forças do bem. Do outro lado, as forças do mal. De um lado, Satanás querendo destruir a nossa vida e nos levar para a morte eterna. Do outro lado, Deus querendo salvar a nossa vida para a eternidade. Deus com as suas bênçãos. Mas Deus não força as suas bênçãos. Deus não vai empurrar uma bênção dentro da sua vida se você não aceitar ou não quiser aceitar esta bênção. Um dos versos mais conhecidos da Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Você precisa convidar Deus para ser o seu sócio, para entrar no seu negócio, no seu orçamento, na sua vida financeira. E sabe como a gente abre a porta? Sendo dizimistas. Quando nós somos dizimistas, nós exercemos o nosso direito de escolha, o nosso livre-arbítrio, saímos do centro do grande conflito e vamos para o lado de Deus. Saímos do centro da luta e vamos para o lado de Deus. Dizimar é exercer o meu direito de escolha e dizer para Deus: eu quero as suas bênçãos. Dizimar é exercer o meu livre-arbítrio e dizer que eu quero sair do meio desse grande conflito e ir para os braços do Senhor. E quando a gente obedece, a gente responde a Deus, dizendo que nós queremos que Ele cuide da nossa vida. Meu amigo e minha amiga, muito obrigado por me ouvir nesses minutos. Que Deus o abençoe grandemente no cuidado das suas finanças.